Ele apareça, eu me constranja com a e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Mais, Senhor. De ti, peça isso a Ele essa noite. Mais de ti, Espírito Santo. De ti, mais, Senhor. Senhor, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Desejamos mais de Ti, Senhor. Necessitamos de Ti, Pai. Depois que descobrimos, Pai, que essa fonte ela não acaba, Pai, nós não estamos satisfeitos, nós queremos mais de Ti. Queremos beber mais, Pai, da Tua palavra, Pai, da Tua presença, dessa intimidade contigo. Então, Senhor, se sinta à vontade neste lugar, Espírito Santo. Faz, Senhor, neste lugar aquilo que o Senhor deseja fazer e não aquilo, Pai, que nós queremos. Que o Senhor fale, Pai, ao nosso espírito aquilo que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. Ah, Pai, que essa palavra, Senhor, Pai, nos confronte e nos transforme, Pai. Ah, Pai, mas não naquilo que queremos ser, mas naquilo que o Senhor deseja. Ah, Pai, sabemos que existem coisas que precisam ser mudadas, Pai, dentro de nós. São coisas que muitas vezes nós já não conseguimos mais. Pensamentos, conceitos, tantas perguntas, Pai, sem respostas. Mas nós nessa noite nos colocamos diante de Ti, Senhor, para que o Senhor faça, para que o Senhor ministre, para que o Senhor, Pai, transforme, restaure. Nós cremos, Senhor, que Tu és o único, Pai, capaz de mudar e de fazer aquilo que nós não conseguimos e não podemos. Então, Senhor, se sinta à vontade nessa noite, em nome de Jesus. Se você que recebe isso, por favor,
Dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Receba, Senhor, isso é para ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, Santo, Tu és Santo. Eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João. Mateus, Marcos, Lucas, João. No capítulo 8. Eu quero ler assim um versículo que nós já conhecemos, falamos muito sobre isso. João 8, capítulo 8, versículo 31 e 32. O texto diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Parece um texto simples, um texto que fala de uma liberdade, e na realidade esse texto ele está falando sim de liberdade. Mas o que nós precisamos entender é que ele fala de uma liberdade como consequência de um processo, consequência de atitudes. Ele apresenta aqui uma didática que ela é muito clara, é muito simples, para que a gente encontre a verdadeira liberdade, entendendo que Jesus, Ele fala para judeus que creram nele, vamos dizer assim, que eram convertidos. Então quando Ele diz assim, olha, vocês vão conhecer a verdade, essa verdade vai libertar vocês. São judeus que creram, então Jesus está falando para quem tinha se convertido. Então nós vivemos dias em que nós temos que pregar sobre libertação para crente. Não é mais ou menos isso, né? Tem crente que precisa ser liberto, irmão. E aqui nós vamos entender quando ele fala isso. Ele apresenta assim, eu diria, alguns elementos que são chaves para que a gente entre nesse processo de liberdade que nós encontramos no Senhor. Aqui esse discurso de Jesus, quando ele é destinado, é para esse grupo de pessoas, que aqui no caso eram judeus que creram nele. Até aqui deixa transparecer que é algo muito simples, mas entenda que para um judeu abandonar todo o seu comportamento religioso, toda a sua tradição religiosa, era muito difícil, era um passo muito grande, era um cordão umbilical que tinha que ser cortado. Não era só dizer assim, ok, não, ele precisaria sim passar por um processo de desprendimento das suas tradições. Irmãos, os judeus, eles tinham leis que eram rigorosamente cumpridas. Se eu não me engano, eram 613 leis do judaísmo, que eles cumpriam rigorosamente, sem falhar. E agora, diante de uma palavra que Jesus diz, vocês vão conhecer essa verdade, e essa verdade vai libertar vocês. Um cara, Jesus, que chega com um novo discurso de algo que eles nunca tinham conhecido antes, dizendo para eles que agora, depois da atitude que eles tiveram de crer, eles passariam por um processo de libertação. Isso era uma novidade, não era algo que seria fácil. Irmão, para nós também não é.
para muitos de nós, também não é. Amém, irmão? Sabe por quê? Porque nós temos um zelo excessivo para com aquilo que nós cremos ou criamos durante muito tempo, para aquilo que nós acreditávamos, para aquilo que nós vivíamos, para aquilo que nós havíamos herdado dos nossos avós, dos nossos pais. E agora, conhecendo Jesus, nós temos que entender que eu preciso crer que a palavra do Senhor, aquilo que Ele está me oferecendo é o suficiente, e que tudo aquilo que eu vivi até hoje, eu posso deixar. Entenda, quando eu digo assim, que nós temos um zelo por essas coisas, é porque nós muitas vezes não gostamos de ser confrontados naquilo que nós acreditamos ser o certo. Mas quando nós nos deparamos com uma verdade que é absoluta, aquilo que para nós era certo passa a ser duvidoso. E é justamente nesse lugar que nós temos que tomar uma decisão, assumir uma postura. Para você ter ideia, nós chegamos ao ponto de falar que a gente não discute religião, futebol, política, não é? Você já ouviu isso? Já falou isso, né? Não, olha, política, religião, futebol não se discute, porque nós sabemos que existem confrontos nisso, porque é a minha verdade contra a sua verdade, é aquilo que eu creio contra aquilo que você crê. Então nós queremos ter o domínio dessa verdade. Agora, quando é o Cristo que fala, ninguém falou para você, foi a palavra do Senhor que é viva e eficaz, mais cortante que uma espada afiada dos dois lados, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Essa palavra entra dentro de você, e tudo aquilo que parecia estar organizado em você bagunça, sai do lugar. Como assim? Não, para. Travou o Windows. Travou o Windows aqui. Até hoje eu fazia isso. Agora eu li aqui a palavra que está dizendo. Meu Deus! A gente usa até o nome de Deus. Meu Deus, e agora? Sim, agora você precisa, diante dessa palavra que confrontou você, entender que é a palavra de Cristo. E agora, diante dessa palavra, você vai decidir continuar com os seus conceitos, as suas tradições, os seus achismos, ou obedecer a palavra de Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aqui o primeiro elemento que ele apresenta para os judeus aqui é um desprendimento das tradições. E não é do dia para a noite, é um processo. Eu, quando conheci Jesus, irmão, tinha muita coisa que eu acreditava que era certo, não era. Mas ninguém precisou ir arrancar isso de mim. Com sabedoria, eu fui entrando no entendimento, fui tomando as decisões que eu precisava tomar, com muito cuidado, zelo, cautela, prudência. Eu fui deixando de lado, porque o Senhor tinha coisas muito melhores para fazer. E esse processo, ele é contínuo e permanente na nossa vida. Amém, irmão? Ou tem alguém pronto aqui? Não. Nós estamos em obras que são constantes. Uma vida com Cristo é assim. A gente vai chegando e cada vez que a gente se aproxima mais dele, quanto mais perto da luz a gente chega, mais sujo a gente percebe que está. Sempre vai ser assim. Você pode perceber que quando você toma uma atitude com Cristo, não, eu vou fazer isso, estou decidido, te prepara para as retaliações. Porque você vai começar a dizer assim, nossa, eu não sabia que era tão difícil assim. Eu achei que ia ser tão fácil, mas olha, não está fácil não. É assim, sempre vai ser. Porque o processo ele é contínuo. Então nós temos esse zelo. Falamos, não se discute religião, política, futebol. Mas o primeiro elemento para a gente alcançar a liberdade é o desprendimento das nossas tradições. Não é o abandono e o julgamento. Entenda isso, amém?
não é o julgamento, não, é ser liberto, mas é se desprender, é saber que aquilo não tem domínio sobre mim, a minha vida pertence a Cristo. Não são amuletos, não são coisas, não, é Jesus dentro de mim, é Jesus dentro de mim. Eu falo isso porque eu tinha essas coisas, né? Quem nunca teve, irmão? Pezinho de coelho dentro da bolsa, disse que dava dinheiro, né? Uma nota de $1 na carteira para chamar outro. Hã? São crenças, não deixam de ser crenças. A fitinha vermelha amarrada no retrovisor do carro para espantar o mal-olhado, o dentinho de alho no sal grosso, ai, irmão, hã? A ferradura em cima da porta. Estou falando com um monte de gente aqui, né? Hã? São crenças. Quem é que inventou isso? Não sei, irmão. Sei que meu pai fazia, meu avô fazia. Está lá até hoje, lá a ferradura pendurada lá. Por quê? São tradições. E quando a gente compreende dessa liberdade que o texto está falando, vocês vão conhecer essa verdade. E essa verdade vai libertar vocês, vão deixar vocês livres dessas coisas que até hoje vocês carregaram e não faz efeito nenhum. Porque o que transforma é Jesus. Amém, irmãos? O homem mais criticado de toda a história, sem dúvida, foi o Senhor Jesus Cristo. O mais detestado, o mais ignorado, o mais comparado. Pois então aqui a gente vamos deixar de lado tudo isso aqui, porque a gente já sabe que ele sofreu tudo isso. E vamos aqui para algo mais central, fundamental, para a essência. A palavra de Cristo. A palavra de Cristo. Nós jamais, irmãos, nós vamos ter condições de comparar a palavra, essa palavra de Cristo, com qualquer outro tipo de discurso. Porque as palavras de Jesus, elas não são vazias. Nunca foram vazias. As palavras de Jesus, elas sempre desenvolveram alguma coisa, sempre geravam alguma coisa poderosa. Elas mudavam, elas levantavam, elas destinavam pessoas. Não há nada que possa se comparar a isso. Então, um outro elemento que faz parte desse processo de viver essa liberdade é ser firme na palavra de Cristo. Hoje se usa métodos, meios, sistemas para abrir a nossa mente, para nos fazer prestar mais atenção, são atributos, são enfeites que às vezes a gente quer adaptar a uma palavra que não precisa de enfeites para causar em nós o que precisa causar, para mexer em nós o que precisa mexer. A palavra do Senhor, ela continua sendo a mesma, ela não muda, ela é poderosa para fazer. Amém, irmãos? Nós não precisamos atribuir a palavra enfeites, mecanismos, para que a pessoa possa aceitar mais fácil. Não, é a palavra declarada, dita, confessada, profetizada. Essa palavra tem poder. Amém, irmãos? Então, se manter firme na palavra, continuar firme nessa palavra. Quando essa palavra começa a ganhar lugar na nossa vida, ela desperta em nós o desejo de viver essa liberdade. Não porque ninguém impôs, não porque alguém está cobrando, não, porque a palavra está gerando isso dentro de você. Quando você lê, ela salta no seu espírito, te fazendo compreender e entender coisas. Eu estava falando com o Jefferson outro dia. Ele disse assim: olha, todo dia eu paro e eu leio um capítulo. E agora ele está lendo a carta de Paulo. E o que eu leio hoje
É a mesma coisa que eu já li há 5, 6 anos atrás. Mas hoje eu leio com um entendimento diferente. Eu leio já com uma outra visão, com uma maturidade. Por quê, irmão? Porque é esse o processo. Você está entendendo isso? Ah, isso eu já sei. Não, essa palavra, quando eu digo assim, se manter na palavra, não é porque ela é um livro histórico, que conta uma história. Não, é porque ela é viva e transformadora. Mas não só para você botar ela aberta lá no Salmo 91, em cima da estante. Você acha que vai sair energia positiva da Bíblia? Não, é uma palavra que ela é lida e praticada. Aí você vai viver as mudanças. Posso ouvir um amém aqui, irmão? Mas se quiser deixar aberta, ela pode deixar, né? Vai que aparece um abençoado e lê ela, entende, se converte lá. Mas ela em si própria é um livro, como qualquer um outro. São folhas, são letras, mas ela lida, praticada, com temor, em santidade, em reverência. Ela muda, ela transforma, ela fala. Firmeza na palavra. Ser discípulo. Aqui no nosso mundo tão, diria assim, independente, né? A cada dia a gente se torna mais dependente. Dependente do governo, dependente da internet, do computador, dependente do celular. Nós lutamos tanto por nada. Estamos cercados de dependência, dentro de um pensamento de independência. Jesus aqui aponta que precisamos aprender a depender para sermos livres. Como assim? Ser discípulo. Ser discípulo significa que você deve seguir alguém. Ser discípulo de Jesus não é se vestir como Jesus. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? É ser como Ele. Não é só deixar uma barba crescer para ficar parecido. Mas são os atributos, as características, o coração, o olhar. Ser discípulo é olhar para Jesus e desejar ser parecido com o Mestre. É seguir aquele que te instrui. É seguir aquele que pode ser o exemplo, que é a referência. Aleluia. Ser discípulo, agir como Jesus, seguir os seus ensinos, viver na dependência dEle. A liberdade que Cristo nos propõe, quando diz ali, conhecer a verdade, é conhecer o próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade. Embora muitos se dizem verdadeiros, e olha, até podem ser, mas ser a própria verdade encarnada não existe ninguém, só Ele. Quando Ele diz: eu sou a verdade. Então muitos podem ser verdadeiros, mas ser a própria verdade é só o Senhor Jesus. Amém, meu irmão? A liberdade que Ele nos propõe, ela não é fundamentada numa revolução, numa guerra, na violência. Não, ela é baseada no ter o poder de escolher o que é melhor. Poder discernir o que é melhor. Quando a palavra do Senhor diz: eis que eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, vou até te dar uma sugestão. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e toda a tua descendência. Saber fazer as escolhas daquilo que é melhor. As tradições, elas de alguma maneira querem empurrar de goela abaixo. São os ritos, os sistemas, as normas,
Cristo, Ele apresenta como opção, respeitando o direito de escolha que é dado a todo homem. Liberdade não é fazer o que eu quero, mas é escolher de maneira sábia o que é melhor, levando em consideração o resultado, as consequências das escolhas que eu faço. Como o apóstolo Paulo dizia: olha, tudo me é lícito, eu posso fazer tudo o que eu quero, mas nem tudo me convém. Essa é a verdadeira liberdade. Saber que eu posso, tenho o direito de escolher tudo o que eu quiser escolher, mas com prudência, com sabedoria, com equilíbrio. Eu sei fazer as escolhas daquilo que me edifica, daquilo que traz paz, daquilo que agrega para mim, para minha casa, para minha família. Isso é viver uma liberdade em Cristo. Não é sair por aí comendo tudo, mas é comer aquilo que é saudável. Uma vez eu ouvi, da pastora, acho que foi a pastora Viviane, que disse que nós vivemos hoje numa época de muita correria. Não temos tempo mais para nada. Inclusive a gente diz assim: aí já jantou? Eu comi qualquer coisa, mastiguei qualquer coisa. É a comida rápida, é o fast food, é aquilo que sai rápido. E no mundo espiritual não é diferente. A gente está por aí ouvindo qualquer coisa, tomando qualquer coisa por verdade. Eu fui no culto lá, eu ouvi uma palavra lá, nem lembro o que foi, mas eu fui lá na frente, ele colocou a mão na minha cabeça. A internet, não, eu fui no culto, hoje eu fui no culto, era lá nos Estados Unidos, aqui pelo Instagram. Ninguém mais está disposto à comunhão, está tudo muito longe, muito superficial. Não é essa a liberdade que a palavra do Senhor fala. Nós somos livres, sim, mas para saber fazer as escolhas certas. Amém, irmãos? Escolha certa nem sempre é aquilo que para você é bom, porque às vezes pode ser bom para você, mas diante de Deus não é o certo. Você está entendendo isso? Então, saber fazer as escolhas certas. Muitas vezes eu me coloquei nesse questionamento e eu descobri uma pergunta que eu fazia quando eu tinha dúvida, e até hoje eu uso isso: se Jesus estivesse no meu lugar, o que Ele faria agora? Então eu vou fazer isso. Não era o que eu queria, mas era o que Ele faria, e eu decidi viver para Ele. Então eu vou fazer o que Ele faria. Falei aqui ontem para os jovens. Eu estava em Itajaí no trânsito. Eu não conheço o trânsito de Itajaí, e era uma avenida de duas faixas, e eu estava no meio, porque eu estava em dúvida se eu ia reto ou se eu virava. Não sabia, eu estava no meio. E aí veio um cara atrás de mim, buzinou. E aí eu parei no semáforo, aí eu parei do lado, ele parou do meu, abriu o vidro já, me judiando já. Tu acha que tu é o dono da rua? Tu te decide. O senhor que tinha idade para ser meu pai. Eu abri o vidro, a vontade era de morder o pneu do carro dele. Aí eu abri o vidro e eu falei para ele assim: o senhor me perdoa, porque realmente eu estou em dúvida, eu não sou daqui. Ele olhou para mim, ele riu, ele disse assim: está perdoado. Como que se ele dissesse assim: que besteira que eu fiz. Eu te perdoo. Ele disse, e fechou o vidro. Eu fechei o meu vidro e eu ri sozinho dentro do carro, porque eu fiz uma coisa que eu não costumava fazer. Talvez eu ia ser um pouquinho mais ofensivo que ele, mas porque eu decidi viver uma liberdade em Cristo, de saber fazer as escolhas certas, eu encontrei esse lugar, que eu posso às vezes constranger alguém com o amor de Cristo, não com as minhas ofensas, mas com o amor de Cristo. Quando o Senhor Jesus diz assim: olha, quando te baterem numa face, oferece a outra. A gente já está fechando a mão, né? E eles, não, oferece a outra face. Você falar isso é fácil, mas viver isso, irmão, só quem encontrou uma liberdade em Cristo. Quando você não se ofende com as ofensas, porque você entendeu que a palavra do Senhor diz: olha, se vocês forem perseguidos, injuriados por causa de mim, bem-aventurados sois. Então, quando as pessoas estão te ofendendo, você está dando glória a Deus.
Não porque você é o cara que se acha alguma coisa, não. E não é para a pessoa também como hipocrisia, mas porque você encontrou a sua liberdade em Cristo. E por causa dessa liberdade você é livre das ofensas. Elas já não te paralisam, elas já não te entristecem, elas já não te causam dores, feridas, porque o teu negócio é aqui, ó, é no céu, a ligação é direta. Amém, meu irmão? Então quando ele diz, olha, vocês vão conhecer a liberdade, conhecereis a verdade, e essa verdade vai libertar vocês dos seus conceitos, dos seus achismos, das suas tradições, desses teus pensamentos humanistas, egoístas. E vocês vão entrar neste processo e vão começar a usufruir, a viver coisas que estão relacionadas à eternidade, que ninguém pode tirar de você, porque sou eu que te dou, e o que eu te dou ninguém tira. Aquilo que você conquista por mérito seu, foi você que conquistou, e talvez você perca isso. Mas aquilo que eu te dou ninguém pode tirar. Essa liberdade que eu estou te dando, te oferecendo, é uma liberdade que mesmo preso fisicamente, você se sente livre. Quando Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo, ele está preso. E ele dá direções para Timóteo, assim, olha, te fortifica, Timóteo, na graça que há em Cristo Jesus. E aquilo que de mim ouviste, e também de muitas testemunhas, transmite isso a homens fiéis, que sejam idôneos. Não façam como os outros, que por causa das minhas prisões se afastaram. Como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu posso estar preso, mas eu já fui liberto, fique em paz. Eu estou aqui por causa de um propósito, o Senhor me trouxe para cá. Então o carcereiro vai se converter, o agente penitenciário vai ouvir de Jesus. Eu estava falando com um pastor essa semana, sábado ontem, tomando um café com os pastores, e ele disse assim, cara, o meu cunhado, ele se converteu, fazem 2 anos que ele se converteu, e ele estava ativo na igreja, ajudando, chorando todo dia no altar, um homem de Deus, 2 anos. E agora foi pego numa blitz, a polícia pegou o documento dele, ele estava com mandado de prisão já, de coisas que ele tinha feito na velha vida. No passado, ele foi pego com drogas e tal, e tinha um mandado de prisão em aberto contra ele, e na blitz algemaram ele. Ele estava indo para casa, saindo da igreja, indo para casa, estava lá adorando a Deus, parou numa blitz na frente da igreja, do outro lado da rua, indo para a cadeia. E eu fui lá visitar ele essa semana, e aí ele disse assim, cara, eu não sei, cara, por que isso, cara? Eu sou um homem de Deus, eu estou buscando a Deus, eu já aceitei. Olha o que aconteceu, eu nem me lembrava mais disso. Aí o pastor disse para ele assim, irmão, só me diz uma coisa, tem alguém pregando o evangelho aqui dentro? Daí ele assim, não, já faz 1 semana que eu estou aqui, eu estou sentindo falta. Então Deus quer te usar aqui dentro, foi por isso que Ele te trouxe, aproveita a oportunidade. Ele disse que essa semana, ele foi lá, ele disse assim, pastor, já tem 3 aqui querendo se batizar. Já tem 3 aqui querendo se batizar. Eu estou fazendo culto lá na ala lá do cara que foram pego com droga. Eu estou fazendo culto lá com eles. Pastor, tem em torno de 30, 40 homens lá. Toda semana eles estão abrindo lá para mim. A gente vai para lá. Eu consegui uma Bíblia e estou pregando o evangelho. Já tem 3 querendo se batizar. Vai ter batismo, o pastor pode vir? Posso. Aproveita, irmão, enquanto você está aqui, cumpre o teu chamado, esse é o teu ministério. Preso, embora preso, em cadeias, livre no Espírito. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas vezes nós estamos livres de cadeias e presos, emocionalmente, espiritualmente, carregando dores, marcas, que não nos deixam viver de forma livre, que não nos deixam desfrutar da liberdade que foi conquistada na cruz. Continuamos dependentes de pessoas, presos a pessoas, presos a traumas, a frustrações, a decepções, presos em dúvidas, presos em tantos lugares que têm consumido os nossos dias.
que não nos tem deixado desfrutar da liberdade que nos foi conquistada. Porque nós conhecemos a verdade, dizemos que conhecemos, mas como cristãos, não sabemos fazer as escolhas certas. Decidir viver, entrar nesse processo e usufruir dessa liberdade que já nos foi conquistada na cruz. Dependentes, presos a medicamentos para que possa dormir, medicamentos para conseguir caminhar, medicamentos para conseguir comer, uns para não comer. São prisões que nós, por opção, por escolha, decidimos entrar. Mas chegou o dia, irmão, chegou o dia de abrir essas cadeias. Tem crentes aqui? Não. Chegou o dia de dizer assim: basta, chega, eu não quero mais. O Senhor conquistou para mim essa liberdade. Eu quero viver nesse lugar, porque eu conheci essa verdade, e essa verdade me libertou. Sai desse lugar, irmão, sai dessa prisão, essa prisão da alma, da emoção. Sai desse lugar que tem te consumido. Usufrua daquilo que já é seu. Contemple as coisas de Deus com alegria. Olha para o sol, irmão, olha para a lua. Levanta as tuas mãos, agradece ao Senhor, você é livre para isso. Saia na rua, abrace alguém. Ah, não pode, distanciamento. Não, se Deus mandou, abraça, irmão. Vacina já está aí. Abençoa a vida de alguém. Deus te abençoe, cara. Faça isso, mas faça com verdade, entendendo que tem poder através daquilo que você fala e declara. Essa é a liberdade que nos foi conquistada. Passar por esse processo de um desprendimento das tradições, de ter firmeza na palavra, de ser um discípulo, conhecer a verdade, é só para quem deseja. É só para quem deseja e decide: eu quero isso. Eu quero isso para a minha vida. Ele deu as opções, o direito de você escolher, de decidir. Por isso que eu vejo muitos que se dizem cristãos presos ainda. E muitos que nós às vezes julgamos presos, que já são libertos. Porque o que diz isso não é a placa da igreja, não é o estilo de vida, mas é o coração da pessoa. Amém, meu irmão? Queria convidar você a se colocar de pé. E nessa noite, se você decide entrar neste lugar de liberdade, de saber fazer as escolhas que vão edificar a sua vida, que vão te fazer se aproximar de Jesus, eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você colocasse a sua vida diante dele. Hoje é o dia para você dizer assim: basta, chega. Eu não aceito mais esse lugar de prisão. Você está preso na opinião das pessoas. Que lugar difícil de se viver, irmão. Preso na opinião das pessoas. Deixa de lado, irmão, o que os outros pensam. Deixa de lado o que os outros acham. Faça aquilo que queima no seu coração, aquilo que tem trazido paz e alegria para você. Saber fazer as escolhas. Essa é a liberdade que nós podemos usufruir em Cristo. Eu não sei qual a sua realidade, eu não sei, mas o Senhor Jesus, Ele sabe. Eu queria que nessa noite você colocasse a sua vida diante dEle. Eis-me aqui, prostrado
oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do seu amor. Na tempestade ouvi sua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Se você entendeu, e decide nessa noite entrar neste lugar de liberdade no Senhor, onde você tem a opção de fazer as melhores escolhas, e até hoje você viveu aprisionado, seja emocionalmente, espiritualmente, nas opiniões das pessoas, em questionamentos, em tradições, mas hoje você quer sair deste lugar. Eu queria convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Você está decidido, então hoje eu quero dar para minha vida um novo sentido. Para mim basta, chega de prisões. Eu conhecerei essa verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade eu quero viver para usufruir da liberdade que me está disponível. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, por favor. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Sua canção
ter a tua face, queremos ter tua presença, queremos ter amado, então vem, Senhor. Deixa o teu rio, Senhor. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Vem e toca-me. Vem e toca-me com tua glória. Vem e toca-me com tua glória. Vem e toca-me. Vem e toca-me com tua glória. Vem e toca-me com tua glória.
tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo, e se me convidas, aí que eu quero estar. A mesa da presença, jamais abandonar. Se esse é o meu lugar, se esse é o meu lugar, és tudo que eu tenho. Tudo que eu quero é beber de tua glória. Tudo que eu anseio é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo, e se me convidas, é aí que eu quero estar. A mesa da presença, jamais abandonar. Se esse é o meu lugar, se esse é o meu lugar, és tudo que eu tenho, tudo que eu quero, Senhor. Tudo que eu quero é beber de tua glória. Tudo que eu anseio é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo, e se me convidas, é aí que eu quero estar. A mesa da presença, jamais abandonar. Se esse é o meu lugar, Se esse é o meu lugar, és tudo. eu tenho. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e declaramos que todas as cadeias foram quebradas, Senhor. Sejam elas, Pai, cadeias da decepção, da frustração, da tristeza, do desânimo. Nós cancelamos, Pai, na autoridade do Teu nome. Ninguém, Senhor, que te conhece viverá preso nesses lugares. Porque a Tua verdade, Pai, a Tua verdade nessa noite foi derramada sobre nós. E a Tua palavra diz que quando nós conhecemos essa verdade nos colocará num lugar de liberdade, Senhor. A liberdade onde nós podemos fazer as escolhas certas que vão gerar em nós paz, alegria, alívio, segurança. As decisões que vão nos levar para mais perto de Ti, Senhor. Nós declaramos isso nessa noite sobre a vida dos nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você não está mais limitado nesses lugares que te prenderam. Você não está mais parado nesses lugares que causaram dor em você. O Senhor hoje quebra todas as cadeias, libera sobre você a verdade do Evangelho, a verdade do amor do Senhor, a verdade da cruz do Calvário. Você é filho, você é amado, você é liberto por Ele. Aleluia!